Eu confesso que, nesse momento da história do país, em que é arriscado sermos verdadeiros, em que é arriscado falarmos aquilo que nós, de fato, com a maior sinceridade, com a maior honestidade, com a maior sensibilidade, sentimos e sabemos e que entendemos ética e moralmente que é aquilo que nós devemos dizer, nesse momento que isso causa, para que eu não diga medo, para que eu diga preocupação, eu olho para uma situação dessa e até este exato momento que eu estou falando, eu estou deliberando o que dizer, mas eu vou dizer. Em primeiro lugar, eu tenho que fazer um apelo. O apelo é o seguinte: o apelo é para as autoridades públicas do país. Pelo amor de Deus, sejam transparentes. Pelo amor de Deus, continuem defendendo a nossa democracia de maneira democrática. Porque senão nós não temos mais democracia. Pelo amor de Deus, guardem a Constituição de maneira constitucional. Pelo amor de Deus, a cada momento em que um povo brasileiro se encontra desesperado através de respostas, deem essa resposta. Vocês trabalham para o povo. Vocês têm que esclarecer essas questões nebulosas ao povo. Porque, de caso contrário, a cada desgraça que se abate sobre a ordem na nossa democracia, ela também recai sobre o ombro de vocês que não esclareceram o que deveria ser esclarecido. A Constituição Federal, o Código Penal, o Código de Processo Penal dizem que a graça e o indulto extinguem a punibilidade. Eu, Pavinato, acho que deveria existir graça e indulto? Não. Eu acho que não deveria existir graça e indulto. Num país já marcado por impunidade, para que é que eu vou criar mais uma via de impunidade? Não faz sentido, isso é um resquício monárquico. É um resquício imperial de que o imperador tudo pode e tudo faz. Reduzido, é claro, a uma oportunidade por ano. Deveria existir graça em indulto? Não! Quem comete o crime deve ser processado. Processado deve ser julgado. Deve ter direito ao recurso. Mas condenado deve cumprir a pena. Todas as vezes nesse país que o legislador brasileiro quis suprimir para os crimes hediondos a progressão do regime de pena, todas as vezes que o legislador brasileiro quis endurecer o cumprimento da pena para aquele que estupra, que mata covardemente, que comete os crimes mais bárbaros que se pode imaginar na história da humanidade, mães que emasculam filho, que esquartejam filhos, que fazem churrasco com um pedaço dos filhos, todas as vezes que se quis endurecer o cumprimento da pena ou se retirar deles o benefício da progressão do regime de pena, todas as vezes, sem exceção, o Supremo Tribunal Federal, atendendo ao mandamento constitucional, vetou e declarou a inconstitucionalidade dessas leis. Portanto, senhores, por que é que, quando a nossa legislação quer punir mais severamente o crime hediondo, o STF vai lá e diz que é inconstitucional, e agora a ministra Rosa Weber, a ministra Rosa dos Ventos, diz
que é possível, sem amparo na Constituição e sem amparo na legislação, ela diz que é possível uma medida que sequer é sugerida pela lei máxima desse país, que é a Constituição Federal de 88. Ora, se eu quisesse estar de acordo com os direitos humanos e condenar mais severamente um crime hediondo, por que é que eu não deixo que a progressão do regime de pena para eles seja jogada fora? Agora, o que explica? O que é que explica eu endurecer o regime de um crime que sequer era hediondo na época dos fatos, com os princípios do direito penal muito bem salientados pelo Nelson Kobayashi? O que é que explica esta senhora fazer uma operação antijurídica a pedido do Procurador-Geral da República, que é outro acelerado, outro tarado do direito penal, porque isso não se pede? E não só com relação aos princípios do direito penal, em respeito à Constituição, mas como uma forma de espezinhamento e de afronta à autoridade do presidente da República. Não se enganem. Se a Constituição continua a ser rasgada desta maneira, o que é que não vai acontecer com você, cidadão comum? Não se enganem, meus queridos. Não se deixem enganar. A Constituição não pode ser jogada fora. Cadê o Congresso Nacional? Porque se isso tem que endurecer, se essas medidas têm que ser mais graves, mesmo o crime tendo acontecido quando não era hediondo, onde estava o Congresso Nacional? Essa é a minha pergunta. E por último, por que é que eu tenho que me preocupar com o OEA? Um órgão que permite o trabalho em condição análoga de escravo de cubanos do Brasil. Ou a escravidão não é hedionda? Pelo amor de Deus, se querem salvar a democracia, ajam democraticamente.